Como transformar um inferno num paraíso. Difícil pensar isso, né? A gente tá vendo muita gente tentando isso ultimamente. E eu lembrei de um colega meu num curso que eu fiz chamado Escola de Guerreiros Sem Armas, há muitos anos atrás, tipo, bastante tempo mesmo, que tinha pessoas de vários países e ensinava a gente a lidar em situação de catástrofe, né? Como agir em comunidade, como acionar as pessoas para agir de forma voluntária. É um curso espetacular, ele ainda existe em vários locais do mundo, mas eu fiz em Santos, aqui em São Paulo. E tinha um rapaz, eu não lembro exatamente a cidade dele, mas era uma cidade na África que teve uma guerra. E ele estava lá na cidade quando começou essa guerra, e foi muito difícil, ele se escondeu. Eu lembro dele contando que ele se escondeu numa vala durante 2 ou 3 dias, ele ficou lá deitado, escondido, para se proteger. Ficou muito tempo ali, era assim, foi bem difícil ouvir essa narração, era muito forte ele contando, né? E ele disse que quando ele conseguiu sair desse lugar, ele fugiu para uma ilha onde morava a avó dele. Tipo, foi pro interior, fugiu. E muita gente teve essa mesma ideia e fugiu para lá também. Só que aí, o único mercadinho que tinha lá, a comida começou a acabar, começaram a praticar preços super abusivos e todo mundo começou a viver um inferno, porque não tinha comida, porque estava todo mundo muito triste, né? Ninguém sabia quando que aquela guerra ia terminar, foi uma coisa um pouco caótica para todos. Até que um dia ele teve uma ideia, junto com mais uns rapazes, assim. Ele juntou todos os homens e eles saíam de manhã para pescar. As mulheres organizavam tudo lá na ilha para quando eles voltassem. E eles começaram, aí eles chegavam com os peixes mais tarde, assavam aquilo, todo mundo junto assava e faziam festa. Quem sabia tocar, tocava, quem sabia cantar, cantava. E isso durou alguns meses. Então eles transformaram literalmente um inferno, ele falou que foi o pior momento da vida dele, num paraíso. E quando ele contou isso, era uma coisa tão impressionante ver esse rapaz contando isso, que eu lembro de pensar assim comigo, eu vivi a minha vida inteira até hoje para chegar aqui e ouvir essa história. Assim, sabe quando você vivencia uma coisa e toda a sua vida faz sentido? Parece que tá tudo no lugar, você faz parte de tudo, tudo faz parte de você. Eu lembro que quando ele contou isso, eu senti isso no meu coração. Eu falei, eu vivi até agora para poder ouvir essa história, para saber que isso é possível. E é por isso que eu tô contando isso para vocês. Muitos amigos estão muito angustiados de terem que ficar em casa, tem gente com pai idoso, eu tenho uma colega que ela tem o hábito de sair, ela é super de fazer exercício e tal, eu falei, o que você tá fazendo sem poder ir na academia? Porque ela realmente tem isso todo dia, é uma coisa que ela faz há muitos anos, é pra saúde dela. Ela falou, tô correndo no quarteirão, Sheila, tô dando o meu jeito. O que nós estamos fazendo, eu e esses amigos, e que eu acho que são dicas legais que vocês podem aproveitar, né? A minha agenda tá mais atarefada do que sempre esteve, ao contrário do que eu imaginei que ia acontecer. Primeiro, tem muitas ideias de projeto que eu já comentei com amigos e não dava tempo de fazer, então a gente está arrumando reuniões online para conversar sobre esses projetos. E tem um outro grupo de amigos, a gente já é um grupo de pesquisa, que a gente se reúne toda a quarta-feira de manhã online. Só que quarta-feira era sempre muito difícil para mim, eu sempre dava aula na quarta-feira de manhã, então a gente mudou para segunda, hoje todo mundo pode, que a maioria está em casa. E a gente percebeu nessa segunda-feira que foi tão bom conversar uns com os outros que a gente está marcando para todos os dias. Então hoje já teve essa reunião de novo, onde a gente conversa sobre as nossas dificuldades, sobre o que está acontecendo, como que a gente está vivendo e também sobre materiais, como muitos de nós dão aulas e cursos. Qual é a ferramenta online que você usa para fazer não sei o que, fulano? Putz, ontem eu descobri não sei o que. Em tal país está acontecendo isso. Tem gente que está no Brasil, tem gente que está fora do Brasil. Então a gente está conseguindo trocar e ter um momento de qualidade que poucas vezes a gente tem. E hoje, depois dessa reunião com esse grupo grande, eu me reuni com um amigo para a gente rezar. Eu vou chamar de rezar, não é exatamente rezar, mas é estudar a nossa espiritualidade, que é uma coisa que eu amo fazer. E nem sempre, na minha vida corrida, eu dou essa desculpinha pra mim mesma de não fazer. Então, uma vez, esse amigo não mora no Brasil hoje, ele é brasileiro, mas tá morando fora, e a última vez que ele esteve no Brasil, ele sentou comigo aqui em casa, e eu não sei por que cargas d'água, a gente tava discutindo alguma coisa, e eu lembrei de um livro que eu amo muito, que chama-se A Sabedoria das Parábolas. Ele tá aqui, do Humberto Roden, porque são as parábolas de Jesus comentadas por esse místico chamado Humberto Roden. E ele tem uma visão muito, ele estudou teologia comparada, então ele tem uma visão muito ampla do que essas parábolas podem significar.
E a gente leu uma parábola juntos, a parábola dos talentos, e foi muito legal. A gente ficou refletindo sobre aquilo, considerando o que a gente gostava. E hoje a gente se reuniu de novo para falar sobre o grão de mostarda. Foi muito bacana, rendeu uma conversa de 1 hora sobre como a gente vive a vida, o que a gente está experienciando. A gente chora junto quando a gente vai fazer isso, é realmente para alimentar o nosso espírito. E eu, inclusive, quero abrir esses encontros para quem quiser participar. A gente tem chamado de... como é que é? Salinha da parábola virtual. Alguma coisa assim. Então, cabem 100 pessoas no Zoom, se alguém quiser entrar. E é só para refletir sobre um texto. Podem ser outros textos, você podem trazer outros textos. Por enquanto, a gente está seguindo essas parábolas porque são textos muito inspiradores, assim. A gente lê e começa a refletir sobre a nossa vida. Independente, nós não somos religiosos. Eu pratico liberdade de fé no meu grupo. Então, eu recomendo que você faça coisas assim, sabe? Liga para aquela pessoa que você gosta. Se você tá com uma internet legal aí, faz um vídeo no WhatsApp e conversem sobre as coisas que vocês amam, sobre as coisas que inspiram vocês. Compartilhem boas práticas e boas referências, porque elas existem. A gente tem que dar espaço para o que brilha, né? Para as coisas que fazem a gente como ser humano transcender nós mesmos. Tem muita coisa que faz a gente ser arrebatado, assim, que pega a nossa alma e faz... Parece que a gente se sente mais conectado com a vida e com o mundo. Às vezes é ouvir alguém, às vezes é conversar, às vezes é um insight que você vai ter no meio dessa conversa, vai vir uma ideia na sua cabeça e vai falar, meu Deus, entendi tal coisa. E oração também serve para isso. Eu tenho uma oração que eu gosto muito do Anjo da Guarda, que eu dividi com esse colega. Ele tá fazendo 21 dias de oração lá no país onde ele tá morando. E eu comecei hoje, eu tava meio preguiçosa, mas daí ele rezou junto comigo e a gente começou. Então, essa coisa de dividir a força um com o outro. Até hoje de manhã, enquanto a gente fez a reunião do grupo, eu comecei a lavar a louça, porque eu tenho uma preguiça de ficar em casa que vocês não têm noção. Eu não tenho trabalho convencional, mas eu não paro em casa de jeito nenhum. Então, parar em casa pra mim é muito difícil, especialmente ficar fazendo os serviços domésticos. Mas batendo papo com alguém é muito melhor. Então, eu deixo o celular assim, colado no vidro igual tá agora, e vou lavando a louça e conversando com o pessoal. E a gente até marcou de todo mundo lavar a louça junto, porque é muito mais legal mesmo lavar a louça com alguém. Então, você pode marcar com alguém pra lavar a louça junto, gente, online. Vocês ficam lá, pá, pipi, 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 pipi. Se você não tá com uma internet boa, às vezes a pessoa tem o mesmo plano de celular que você, vai batendo papo e lavando a louça. E a gente vai descobrir coisas ótimas. Eu estou me conectando muito mais com as pessoas do que eu tava antes. E de forma impressionante, assim. Inclusive, ontem fiz live, vou fazer live todo dia que eu conseguir. Lá pelas 8 da noite eu entro pra gente conversar. Geralmente eu faço no Face, mas eu vou tentar fazer no Face e no Insta ao mesmo tempo. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Vamos transformar o inferno num paraíso. Porque se tem alguém que pode fazer isso, somos nós. Somos nós. A gente vai ter ideias que a gente nem teve ainda. Eu tenho certeza disso.